Olá, estamos aqui em mais um Pod Pop com vocês, mais um episódio. E hoje nós vamos receber uma convidada maravilhosa, doutora Lohane Siqueira. Doutora Lohane, ela é ginecologista e obstetra. Ela se formou na UNIG. Ela fez residência na Secretaria de Saúde Municipal de Goiânia, no Hospital e Maternidade Dona Iris, e ela é pós-graduada em ultrassom. Doutora, seja muito bem-vinda nesse nosso encontro, nesse nosso episódio, e gostaria que você sentisse à vontade, porque você é bem-vinda e eu tenho certeza que vai colaborar muito aqui com o nosso momento, com as nossas informações, auxiliando aí todo mundo que está ouvindo a gente. Olá, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sobre a ginecologia, né? Um assunto Sim, que eu sou um pouquinho apaixonada. imagino. Então, quando a gente fala de ginecologia, né, claro que a gente pensa na mulher, né? E nós mulheres, nós temos uma história de vida. Nós somos bebês, meninas, adolescentes, mulheres e futuramente idosas, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que inicia esse primeiro contato da mulher, né? Até então penso eu que adolescente, na maioria das vezes, com a especialidade da ginecologia. Como que é isso? Eu recebo muitas mães que às vezes vão como paciente e me perguntam isso. Eu tenho uma filha, quando é que eu trago a primeira vez? E normalmente as pessoas têm uma impressão que a primeira consulta na ginecologia é após a primeira relação. Uhum. E é aí que eu normalmente explico, que eu acho interessante que a primeira consulta ela deve ser feita antes da primeira menstruação, que é Certo. aquela paciente ali de 8, 9, 10 anos, até porque essa primeira consulta ela vai ter o primeiro contato com o ginecologista, é mais uma conversa entre amigas, que eu costumo dizer, Aham. porque a gente vai ensinar ela o que que vai acontecer dali pra frente, que ela vai menstruar, o que que é a menstruação, o que que ela pode sentir, quais os sintomas, que ela deve fazer o calendário menstrual dela, anotar certinho o dia da menstruação. A gente costuma até usar um espelhinho nessa primeira consulta para mostrar a própria anatomia, mostrar a mama, Entendi. a gente mostra onde vai sair o xixi, onde vai sair o sangue. É mais para orientar aquela paciente para quando ela for na primeira consulta realmente ela não ficar tão assustada e com medo. Entendi. Isso é interessante porque já vai trazendo para a criança um autoconhecimento, né? Porque aí 8, 10 anos a gente pode considerar ainda uma criança, e ela já ir entendendo a importância dela se conhecer, dela se cuidar, Até né? os sintomas eu falo, anota o que você Olha. sente, tá com dor de cabeça, anota que você vai entender que é um ciclo. Você vai ver até que Uhum. seu humor, que a gente até mostra ali a TPM pra ela, que você tá Sim. irritada, todo mês, mais ou menos perto da sua menstruação, você vai ficar irritada de novo. Então ela Uhum. se conhece, ela sabe até quando a acne vai aparecer. E eu acho isso muito interessante pra mulher se conhecer. Com certeza, é fundamental. Teve uma outra situação que eu estava conversando com uma outra colega, exatamente isso. O autoconhecimento, olhar para si, isso é fundamental, né? E como a gente está falando aí mais ou menos nessa cronologia, vamos dizer, né? A adolescente, quando ela fica menstruada, né? Como que é isso? Como lidar com isso dentro do consultório? E já vou fazer gancho de uma outra pergunta. Eu tenho visto hoje até amigas minhas que estão muito preocupadas com as filhas na adolescência porque tiveram uma menstruação. Ai, não posso, vou ter que bloquear para ela poder crescer. Hoje está muito em voga, né? Isso daí. Como que é esse momento aí que acontece nessa fase? Como lidar com isso? Essa coisa de realmente interromper o ciclo? Como que tá Eu, rolando aí? Tem muito isso, assim. Hoje em dia, a medicina já está muito avançada em relação a isso. A gente já sabe que interromper um ciclo, usar um anticoncepcional para interromper a menstruação já é até tratamento para algumas doenças, como a endometriose. Isso. Então, isso a gente já tem hoje bem, bem firme que não faz mal, não tem problema não menstruar. Mas até para o próprio conhecimento da pessoa adolescente, ali com 14, 15 anos, ela precisa se conhecer. Uhum. Então, às vezes, a gente conversa com a mãe, ela tem muita cólica. Tem vários meios da gente melhorar essas cólicas, mudança de alimentação, mudança de estilo de vida, atividade física, a gente consegue contornar essas cólicas com medicação, às vezes até com uma acupuntura, uma fisioterapia. Então, a gente vai conseguir aliviar esses sintomas sem precisar realmente cortar a menstruação dela.
Então, vai entre casos e casos. A gente acaba Sim. avaliando cada paciente, mas assim, quando ela entende isso, que ela consegue ficar sem sintoma e lidar bem com esse sangramento, a gente tenta deixar ela sangrar até para ela conhecer seu próprio ciclo, saber o intervalo dele, os sintomas que ela tem. Mas aí tem paciente que realmente não tolera, não quer menstruar, então hoje em dia a gente já consegue usar isso sim, cortar esse sangramento para não incomodar tanto aquela adolescente. Interessante. Interessante saber que hoje a sociedade ela tem então como uma indicação que isso não traz problema, né, para adolescente. Muito Hoje já é um interessante. tratamento isso, inclusive, até para pacientes. A gente sabe que quem tem muita cólica na adolescência tem um risco maior de desenvolver uma endometriose no futuro. Olha Então, só. hoje em dia, tratar essa cólica, não existe mais aquilo, ah, não, isso é normal, que a gente via muito antigamente. É, O na minha paciente época chegava era com normal. cólica, isso é normal, isso é É. normal, hoje em Põe dia uma não. bolsa de A água. gente já tem tratamento, a gente tem investigação para saber se realmente é uma cólica que não tá com outra doença por trás, então hoje em dia a gente já tá bem avançado nisso aí. Você tocou num assunto que me despertou uma curiosidade pessoal mesmo. A alimentação, por exemplo, o que que é uma alimentação ou que melhora ou que piora a questão da cólica? A gente tem uma alimentação para alívio de sintoma de cólica muito parecida com os food maps. Então, a retirada de alimentação. Hoje em dia a gente já sabe que faz mal para tudo, né? O É, excesso de carboidrato, o excesso de açúcar, sim. são alimentos que realmente trazem mais cólica. Então, a gente consegue diminuir açúcar, carboidrato, refrigerante. Então, e a gente entra com algumas outras medicações, por exemplo, o chá. O chá ajuda muito a aliviar a cólica, principalmente chá vermelho. Então, hoje, com ajuste de medicação, a gente consegue aliviar sintomas Que bastante. bacana. E é um tipo de alimentação que o adolescente usa muito, né? Usa muito. Justamente o carboidrato, o doce, refrigerante. Eu vejo muitas pacientes chegarem e falar assim, a mãe às vezes fala, ai, minha filha tem muita cólica, é endometriose. Quando a gente vai avaliar a alimentação e troca, os sintomas acabam. Olha só. Então, isso a gente hoje já está bem comprovado que interfere sim nessa cólica, principalmente no início ali, com esses adolescentes. Perfeito. Agora vamos lá, né? Agora a gente está avançando um pouquinho, já vamos para a mulher na idade adulta, né? Eu acho que uma das grandes preocupações de uma mulher saudável na idade adulta, principalmente hoje no mercado de trabalho, que a mulher está inserida, aquela coisa toda, ou no início de um relacionamento, de um casamento, ela se preocupa muito com a contracepção, né? O que que a gente tem hoje de método contraceptivo? Como que está sendo o manejo disso hoje? Hoje a gente tem uma vasta quantidade de métodos para usar. A gente entra aí com os métodos hormonais e os não hormonais, né? Então tem muita paciente que já chega assim, ah, eu não quero usar hormônio. Então a gente acaba entrando em métodos de barreiras, que seriam os preservativos, métodos comportamentais, que seria a avaliação do muco, o uso de avaliação do seu ciclo menstrual, só que são métodos que a gente fala que eles não são tão confiáveis, não têm Sim. tanta eficácia. E em relação a não hormonais ainda, a gente acaba tendo o DIU de cobre também, que é uma ótima opção para os pacientes que não querem usar hormônio de jeito nenhum. Que é o DIU antigo, Que o é o de DIU. cobre, aquele que a Isso. gente já conhece Acho que já a de longa gente já data. de longa data. E aí, hoje em dia, também se usa o DIU de cobre com prata, que ele diminui um pouco aquele risco de aumentar cólicas quando você insere ele. Aham. E hoje em dia a gente tem os métodos hormonais, que aí entram injeção, anticoncepcional oral, adesivo, anel, o DIU hormonal e o próprio Implanon. Então, a gente hoje tem uma vasta gama para quem quer usar, então a gente acaba adaptando pelo estilo de vida, o que que ela quer. Ah, a paciente esquece muito, não consigo tomar remédio todos os dias. Então, não adianta eu passar para essa paciente um remédio que você tem que tomar todos os dias no mesmo horário. Então, a gente acaba, antes de escolher um método, conversando com a paciente. O que que ela espera? Ah, eu espero ter filho no próximo ano. Não adianta ela colocar um LARC, que é um método de longa duração, que para ela, um ano ela quer ter filho, por que que ela vai colocar uma coisa que dura 5? Ah, Entendi. não, eu não penso em ter filho nos próximos 6 anos, então já é uma boa opção. Então, cada paciente tem que ser avaliado individualmente antes da escolha. Então, pelo que eu estou entendendo, claro, tem uma avaliação clínica dessa paciente, né, de indicação do que pode ser melhor ou não para ela, porque tem aquelas que de fato, entendo eu, que não pode de fato fazer uma reposição hormonal, né, aliás, Um uso de um uso de hormônio. hormônio. E existe também essa questão do estilo de vida, do planejamento familiar dela, tudo isso direitinho tem Tudo que isso ser direitinho. levado em consideração. Até eu costumo, antes de até prescrever um método de longa duração, avaliar a reserva ovariana dessa paciente. Porque às vezes ela não sabe que essa reserva ovariana tá baixando e pensa, ah, eu quero ter filho daqui 7 anos. Então vamos olhar como é que tá antes? Vamos pensar num congelamento antes de pensar de. Porque quando ela chega daqui 7 anos é a surpresa, não tem mais óvulo. E agora? Então Entendi. tudo isso tem que ser avaliado antes de escolher o método. E essa questão, por exemplo, do congelamento de óvulo é uma coisa hoje mais
comum? É mais fácil isso? Como que é? Ainda é uma coisa que não está muito difundida, às vezes até pelo acesso, né? Ainda é uma Uhum. coisa que poucos médicos fazem, entra a questão de valor, mas hoje em dia as pessoas estão abrindo mais a cabeça para essa avaliação, esse planejamento. Uhum. Eu tenho 26 anos. Vou olhar como é que tá a minha reserva. Será que eu posso esperar muito tempo para ter filho? Então, hoje, até as próprias pacientes já chegam pedindo isso. Antes era uma coisa que a gente tinha que oferecer. Hoje em dia a gente já recebe paciente pedindo, eu quero avaliar minha reserva ovariana. É o que em outras condições a gente vem conversando também, a informação hoje, né? Hoje o paciente tem muito acesso à Muito mais informação, acesso. né? Eu vejo na minha época, quando que a gente falava em fazer reserva variana? Nunca, Nunca, nem né? sabia que era Nem sai, congelamento. né? Tipo É uma assim, eu coisa acho que a mais gente sabia nova. porque a gente estudava, né? Tava na faculdade. Mas imagina, não sabia, não tinha esse planejamento. A gente, né, tava mais atento aos métodos contraceptivos, mas claro que sem todas as opções que se tem hoje. Hoje a mulher quer trabalhar, quer ter filho lá e ela consegue se organizar para isso, deixar seu óvulozinho guardado para hora que ela realmente estiver Exatamente. pronta. É. E a mulher, cada vez mais, ela está ficando grávida mais tarde, né? E eu vejo mulheres, às vezes, de 40 anos na primeira Na gestação primeira dela, gestação. né? E há décadas atrás, uma primeira gestação aos 40 anos, nossa, era um Hoje em risco, dia, uma ela já série de era coisas. avó aos Ela 40 já anos. era avó, né? Então, assim, tem toda essa mudança de realidade também, né? Agora vamos lá. E quando essa mulher começa a entrar no climatério, que é o período pré-menopausa, que geralmente está em torno mais ou menos 40 anos, não é isso? Como que dessa mulher é uma nova etapa, né? Eu acho que igual a etapa é para adolescente entrar e ficar menstruada, eu acho que essa etapa para a mulher também entrar no climatério e menopausa, eu acho que é meio que um divisor de água, as duas, Muita né? coisa muda. Muita coisa. E elas vêm com muitas queixas já vendo. E hoje em dia a mulher está muito ligada à saúde, então ela começa a ver até, tô tendo dificuldade no ganho de massa. Aham. A minha pele mudou, o meu cabelo mudou, a minha unha mudou. Então é aquela hora que ela chega com vários sintomas. E esse é o momento ideal para pensar numa reposição hormonal. Às vezes as pessoas falam, eu vou esperar entrar na menopausa para começar a usar hormônio. Não, o momento ideal é antes dessa menopausa chegar, no climatério. Só Uhum. que aí essa paciente precisa ser avaliada como um todo novamente. Porque a gente tem, sim, algumas contraindicações. As Isso. pessoas hoje em dia ainda têm muito medo de hormônio. Mas o hormônio eu costumo dizer que ele não é para quem quer, ele é para quem pode. Uhum. E para quem pode, ele ajuda muito, ele é muito benéfico. Então a gente vai conseguir até prevenir doenças futuras usando o hormônio da maneira correta da paciente que pode usar. Uma doença cardiovascular, Sim, um infarto, um AVC, sim. uma osteoporose. Então ele bem usado e bem indicado, ele é benéfico sim para a paciente, ele deve ser usado. Inclusive você entrou aí num ponto, né, que é o meu segmento de atendimento, a parte cardiológica. Eu falo muito para as minhas pacientes, né? Mulher depois dos 40, independentemente de sintoma cardiovascular ou não, tem que fazer avaliação cardiológica anualmente, né? Justamente por causa disso que você falou, começa a aumentar o risco cardiovascular dessa mulher, né? Umas podem fazer terapia de reposição hormonal, outras não, até por questões cardiológicas, né? Eu sempre falo, quando elas vêm, olha, vai lá no seu cardiologista, faz a avaliação com ele, depois você volta para pensar no Exato. seu hormônio. Vai verificar como é que tá a parte do colesterol, a parte Isso, cardíaca, olhar essa pressão, porque elas não sabem que elas são hipertensas. exatamente. Você tem, não tem. Quando vai, a pressão tá alta e ela tá sintomática. Então, o primeiro passo é vai no seu cardiologista, depois da avaliação dele, você volta para mim. Se a gente não achar nada, a gente começa uma reposição. Sempre interdisciplinar, porque acaba que a gente traz mais benefício para Sem paciente. dúvida, é a soma, né? Eu, por exemplo, às vezes eu tenho paciente que às vezes chega no consultório e fala, mas antes meu colesterol era normal, agora meu colesterol tá alto. Mas é justamente isso, né? É essa fase. E eu percebo também que do ponto de vista psicológico também, né? Tem muitas pacientes que têm uma condição psicológica que muda muito nesse período. Muda. Parece que eu percebo mais isso do consultório, mais na menopausa já do que no climatério. O climatério parece que às vezes ele ainda passa ali meio Despercebido. despercebido, é uma queixa ou outra, mas a menopausa, o marco da menopausa realmente para a mulher, parece que traz também esse contexto emocional, A né? gente já tem alguns estudos que provam que a deficiência ali do estrogênio e do estradiol, ele pode até doenças reumatológicas podem ser pioradas e a parte das doenças, tanto a depressão, ela pode piorar, uma ansiedade, então a gente entra em conjunto também, porque pode sim piorar sintomas de doenças prévias que às vezes ela nem sabia que ela tinha. Tá. Então, olha, gente, muito importante ficar uma dica aqui para vocês, mulheres.
que tá aí nessa faixa etária de 40 anos, não é matemática, né? Mas a gente pega ali uma fase, começou a ter sintoma, tá mudando a unha, tá mudando a pele, cabelo, né? Tudo isso, já, massa muscular, aquela pessoa que treina e às vezes, né, tá Não tá sentindo, tendo ai, tanta não tá resposta. rendendo, né, na academia. Aumento também, às vezes, de depósito de gordura em locais que não se Que não tinha, se tinha. né? Então, assim, olha que interessante que a doutora está trazendo para a gente já pensar em fazer uma reposição hormonal desde que indicado para você, né? Então, vamos ficar bem atenta nisso, né? Isso é muito importante. Agora, vamos lá. A gente, eu acho que meio que já passou pelas fases da mulher aqui, né? A mulher idosa, eu não sei se existe algum cuidado especial. Como que é isso? Ela É, entra também eu nesse. brinquei que a gente da ginecologia vai de mamana caducando. Então, a mulher tem que manter seu acompanhamento, a princípio, anual também. A mesma mulher idosa, a mesma mulher na menopausa. Porque às vezes a gente fala, a gente pega muito paciente, eu tenho 85 anos, eu não preciso ir no ginecologista. É verdade, pega Precisa. muito. Tem várias coisas que eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar essa mama, eu preciso avaliar esse útero, eu preciso pensar numa osteoporose. Então, tudo isso, o ginecologista é o médico da mulher de uma forma geral, é o clínico Sim, geral da da mulher. mulher, é. Então, sim, precisa de ser, a princípio, anualmente. Caso o médico veja que tem uma necessidade, ele pede um retorno um pouco com tempo menor. Mas, a princípio, uma vez ao ano. Perfeito. Então fica aí a dica também para as mulheres que têm mais idade, mais de 65, poderia considerar assim, né? Tem que ter sua rotina também na ginecologista. Isso que você falou é verdade. Eu atendo às vezes senhoras de 85 anos, nunca mais, fez 20 anos que não vai mais. Algumas acreditam que até, às vezes ficaram viúvas, tudo, não tem mais uma atividade sexual, né, ativa, acha que então ali nada mais vai acontecer. Não, tem o câncer de mama, tem o câncer de colo de útero, A gente né? precisa olhar porque elas ficam assim, não, isso é normal da idade. É. Isso é normal da idade, mas eu consigo tratar o seu problema. Você não precisa sentir isso. Então, tem várias queixas que elas chegam. Ressecamento vaginal. Não tô usando, não quero tratar, mas incomoda, é normal da minha idade. Eu tenho tratamento, a gente consegue melhorar a sua vida Hoje, é esse foco da melhor qualidade de vida em todas as em todas idades, as né? idades. Não Perfeito. precisa ficar sofrendo com sintoma mais. Maravilha. Ainda bem. Vamos lá, me diga uma coisa. Agora sim, para a gente falar como um todo agora, né? Passeamos aí por todas as idades. Para a mulher manter uma saúde vaginal, como que é isso? O que que ela deve observar? Como prestar atenção nisso? O que fazer? Como que é essa vereda A aí? gente costuma indicar sempre a lavagem adequada. Muita gente pensa que lavar demais é bom. Não. Lavar demais a região íntima acaba tirando a sua proteção. Proteção. Então, sempre usar um sabonete neutro para não mudar esse pH vaginal. Não lavar demais, não usar sabonete demais também. Eu costumo indicar ali fazer 3 lavagens ao dia, só uma com sabonete, o resto só água. Então, assim, não precisa ficar lava, 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 lava. Não. Tá tendo algum odor que não tá te agradando, procura seu ginecologista que provavelmente tá com alguma infecção. Mas Certo. então a vagina tem o pH ácido, então ela vai ter um cheiro mais ácido. E é se acostumar com isso, porque tem gente que quer tirar É e aí impossível. não tem como, né? Esse excesso de lavagem tira a proteção e acaba acarretando outras infecções. Uhum. Então, ter esse cuidado dessa lavagem que não é em excesso. Dormir, às vezes, sem calcinha Sim, faz é uma bem, sim, indicação, porque precisa ter aquela ventilação. Usar calcinha de algodão ao longo do dia. Então, se você é uma pessoa que sai de manhã de casa, só volta à noite, usar uma calcinha 100% algodão para ter aquela ventilação e ficar atento a sintomas. Mudou o aspecto secreção vaginal, todas as mulheres vão ter, é uma proteção que a gente tem contra doenças. Então, observar o aspecto, que entra lá o que a gente ensinou para adolescente. Se observar. Então, se você se conhece, você sabe sua secreção normal. Sabe que ela vai variar ali ao longo do ciclo, mais fluidazinha, depois muda, depois ovulação. Então, se você conhece, você sabe o que é normal. Mudou essa secreção, procurar um atendimento para saber o que é aquilo. Mudou o cheiro, mudou o aspecto, veio com sintoma associado, ardência, dor, coceira. Então, sempre se observar, que aí você vai conseguir pegar ali na primeira alteração e procurar ajuda. Tenho algumas perguntas para você. A adolescente, ela tem uma quantidade de secreção vaginal maior do que a da mulher adulta? Em alguns casos,
Mas a gente volta naquela história de comportamento. O excesso de carboidrato, por exemplo, muda a secreção. Entendi. Então, tudo que a gente ingere, A alimentação, ela tem muita ela tem relação, né? relação com a secreção. O paciente tabagista, ela tem uma secreção mais espessa. Uhum. Então, tudo que a gente ingere muda a secreção. E a adolescente, muitas das vezes, ela tem dificuldade em fazer essa higienização. Ela tem medo de colocar a mão, cresceu de não coloca a mão aí. Então, na hora de fazer a higienização, É. ela não tem coragem. Quando ela chega pra mim, até nessa primeira consulta, eu ensino a higienização Uhum. por causa disso. Ó, pode colocar, pode lavar, não vai te machucar, não tenha medo. Então, por ter medo de encostar, ela não faz uma higienização adequada. Adequado. Aumenta a secreção. Então, tudo tem que ser avaliado individualmente. E no caso, esses sabonetes que a gente vê em farmácia, né? Tem vários sabonetes, sabonete íntimo. Como é que é isso? A mulher pode ir lá aleatoriamente comprar e Sempre usar? observar muito o pH. É o pH neutro para não ter a mudança do pH. Eu costumo falar que aqueles sabonetes de nenéns costumam ter o pH neutro. Então, vai comprar, olha lá no rótulo, pH neutro. É esse aí que você pode usar. Entendi. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu tenho mais algumas perguntas aqui na minha cola, porque são perguntas muito importantes e eu não quero esquecer. Vamos lá. Voltando um pouquinho na menopausa, que a gente estava conversando. Para lidar, a mulher realmente aprender a lidar. Nós falamos assim, que existe mecanismos de melhora de qualidade de vida, de uma terapia de reposição hormonal, ok, isso daí eu acho que está bem claro. Mas existe mais alguma coisa para a mulher aprender a lidar com essa condição que ela está vivendo? Alguma outra orientação além dessa conduta Ela tem médica? que vir lá da adolescência se cuidando. Então, ela sempre ter os hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física. Hoje já é bem comprovado que aquela mulher na menopausa que tem uma alimentação adequada, onde a gente já tem até o pessoal da nutrição especializada em mulher em menopausa, porque Não sabia, olha que a legal. gente consegue adequar a alimentação para aquela mulher na menopausa. Hoje em dia o pessoal da nutrição já faz uma especialidade em cima disso, porque ele vai aumentar às vezes até uma ingesta de proteína para aquela mulher que está perdendo massa. Então, a gente consegue ajustar até a alimentação para diminuir sintoma. E hoje em dia já é bem comprovado que aquela mulher que se alimenta bem, não bebe, não fuma, faz uma atividade física, ela acaba respondendo melhor nos sintomas. E aquela mulher também, daquela parte que a gente conversou, da depressão, de uma Sim. ansiedade, se ela tá bem, consigo mesma, com o seu corpo, com a vida, ela vai responder melhor ao tratamento e ter menos sintomas também. Então, Passar melhor pela fase, melhor né? pela fase. Perfeito. Como eu acho que todas as fases da vida, né? E a maturidade vai trazendo Vai isso trazendo pra isso. gente, né? Vamos lá. Um outro assunto que eu acho que muitas mulheres têm dúvida, né? A questão da condição ginecológica. O que que essa condição ginecológica da mulher pode influenciar na libido e na saúde sexual? A gente tem que observar porque tem algumas doenças que vão trazer dor na relação. Então, se a pessoa tem dor na relação, concorda comigo que ela não vai ter vontade de ter Sem relação? dúvida. Então, eu pego muita paciente que chega pra mim e fala assim: minha libido tá diminuída. Não é só pensar em hormônio. Primeiro você tem que avaliar como é que tá o relacionamento daquela mulher. Você tá bem com seu parceiro? Você tá feliz com a sua relação? Porque não adianta também você estar infeliz com seu parceiro, você tá chateada. Uhum. Você não vai ter vontade. Sim. É uma pergunta que eu até faço muito no consultório. Você gosta de bolo de chocolate? Adoro. Você tem vontade de comer bolo de chocolate todos os dias? Você gosta de jiló? Não. Você tem vontade de comer jiló? Não. Nunca. Então tudo tem que ser bom, ela tem que ter prazer na relação. Ela tem que ter prazer com quem ela está. Senão ela não vai ter vontade. Então não é assim, porque muita gente chega, eu quero dosar meus hormônios. Não, vamos conversar primeiro. Você tá bem? Você tá feliz? Não, eu tô pensando em separar. Como que vai ter uma Como boa que você vai ter uma saúde? boa Não relação? tem como. Você acorda ao longo do dia, você tem uma boa relação com seu parceiro? É aquele parceiro que te manda mensagem, que te dá de um bom dia? A mulher, ela é estimulada ao longo do dia, não só no momento da relação. Então, se ele manda uma mensagem, deixa um chocolatinho para ela no café da manhã, de noite ela já tá diferente. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas tem algumas condições que também causam dor. Às vezes, por exemplo, uma paciente com endometriose, ela tem muita dor na relação. Então, não tem como
como ela ter libido, porque toda vez que ela vai ter relação, ela tem dor. Ela não vai ter vontade. Então, tudo isso tem que ser avaliado pensando em libido. Não só dosar hormônios. Porque hoje está muito estigmatizado isso, né? Ah, tudo é uma questão de hormônio, Hormônio. tudo é Quero usar um hormônio. remédio. Exatamente. E não, às vezes o remédio é justamente uma qualidade de vida no todo melhor, né? Eu costumo, a gente pede e várias pacientes chegam com a parte hormonal normal e aí a gente mostra, ó, seu problema na libido não tá aqui. Tá num relacionamento que não tá legal, que caiu na rotina. Então, tudo isso tem que ser avaliado juntamente com a paciente. Com certeza. Doutora Lohane, infelizmente está chegando no nosso momento aqui da gente finalizar esse nosso episódio. Mas assim, quero agradecer muito a sua presença. Foi enriquecedora. Falar de mulher é lindo, porque mulher é uma dádiva, né? Então, assim, é maravilhoso. Eu estaria aqui com N dúvidas, muitas perguntas para poder fazer, porque tanto pela dinâmica de consultório, porque eu também sou mulher, né? Então, assim, eu acho que é fantástico. Eu acho que em outros momentos seria maravilhoso ter Com você certeza, aqui vamos conosco. agendar outras conversas. Vamos sim, com certeza, né? Acredito que tenha somado para mim e para quem está nos ouvindo, né? E para vocês, nós vamos encerrando aqui o nosso Pod Pop. Mais uma vez, mais um episódio. E em breve estaremos voltando com mais um episódio para vocês, trazendo informações enriquecedoras para todos vocês.